Bom, estamos começando a gravação agora. Uhum. Pode compartilhar, viu, Juliana? Ok, só ajustando a tela aqui. Uhum. Olá, Felipe. Boa tarde, Felipe. Todos. Em princípio, eu vou deixar o chat aberto hoje. Espero que a gente não tenha o mesmo problema de ontem. Uhum. Ok. O microfone, eu vou compartilhar a tela inteira, que geralmente ele trava menos. Tá bom. Uhum. Muito bem. Não tá Uhum. Perfeito. Eu coloquei no modo de apresentação aqui, o meu computador é um pouco senil, então ele leva um tempo para processar. Agora vocês conseguem enxergar como modo de apresentação? Para mim ainda não. Para mim, agora sim. Agora sim, sim. Juliana. Sim. Uhum. Estamos no tempo. Se você quiser começar já, pode ficar à vontade, Juliana. Obrigada. Viu? Então, tá bom. Eu que agradeço. Boa tarde, eu me chamo Juliana Thaler e eu vou apresentar um pouquinho do que foi a minha dissertação de mestrado, né? Eu trabalhei junto com o professor Arandi e com o professor Vido. O professor Vido, inclusive, fez uma apresentação ontem, apresentando o trabalho que a gente tem executado no fotonanobio, junto ao professor Arandi. E o título foi Espectroscopia Raman amplificada por superfície com nanopartículas de níquel, cobalto e bismuto para detecção de biomoléculas e bioorganismos. Basicamente, o foco do meu trabalho foi utilizar os nanodispositivos que a gente desenvolve no fotonanobio em aplicações de fato, né? Então, dentre as muitas aplicações da nanotecnologia, entre medicamento, cosmético, tratamento de água, eletrônica, tecnologia aeroespacial, enfim, tem uma infinidade de aplicações. Mas as que eu me concentrei foram os sensores e os biotestes, né? Então, os biotestes, a gente vê ali na imagem, que são os label e label free, que são os nossos objetivos. Os sensores, eles para micro-organismos, especialmente fungos, né? Eu trabalhei com fungos no mestrado e estendi agora para o doutorado outros tipos de micro-organismos. Dentro disso, por que esses fungos são importantes, né? Por que esse trabalho ganhou ainda mais relevância, não só quando ele foi defendido no ano passado, mas especialmente nesse ano, né, entre 2020 e 2021. A Anvisa lançou em abril uma nota técnica sobre a vigilância, identificação e prevenção do controle de infecções fúngicas. Em 2019, o The New York Times apresentou a Candida auris, que é um fungo resistente. Então, é um fungo resistente a antifúngicos. Além do problema clínico, ele trouxe também um problema ambiental, porque ele conseguia permanecer resistente nos quartos de hospitais. Então, surto aí de Candida auris, inclusive no Brasil, o primeiro caso foi registrado em 2020. E aí, dentro dos resultados desse trabalho, a gente vai ver um pouquinho como que a nanotecnologia, o trabalho que a gente tem desenvolvido na UTFPR, pode auxiliar tanto na questão dos fungos resistentes, quanto agora nas orientações de vigilância para identificação e prevenção desse controle, especialmente no período de pandemia, que são essas comorbidades que têm afetado muitos números das mortes terem aumentado por conta da Covid, né? A pessoa fica imunossuprimida, então fica suscetível à infecção fúngica, bacteriana, especialmente fúngica, nesse caso. Então, acredito que vocês escutaram já um pouquinho sobre ablação a laser em líquidos, então vou passar um pouquinho mais rápido para a gente chegar nos resultados, mas isso é o que nós temos feito no fotonanobio. É basicamente a gente produzir um coloide, né? A gente chama de coloide porque são duas fases, usando um laser pulsado. A gente usa um
um NdIAG no comprimento de onda de 1064 ali no fotonanobil. Então, a gente usa nessa... Deixa eu ver se eu consigo colocar. Então, aqui do lado direito, a gente vê o alvo. Nesse caso, era cobalto. O solvente que nós utilizamos é água, por conta da aplicação biológica. E ele fica, né, exposto ao laser cerca de 5 minutos, né? Foi o tempo de ablação, por conta da taxa de ablação do metal. Eu utilizei cobalto, níquel e bismuto. O cobalto e o níquel por serem ferromagnéticos. E o bismuto por apresentar... algumas propriedades que são excelentes para aplicação biológica. Uma delas é a questão da toxicidade. O níquel e o cobalto por serem ferromagnéticos, que a ideia era fazer substratos sérios. E os substratos precisam ser homogêneos, como a gente usou um campo magnético, por eles serem ferromagnéticos, as propriedades indicavam que, de fato, seria eficiente essa nova forma, essa nova metodologia de produzir substratos. E o ouro é o nosso padrão. Então, praticamente todos os trabalhos que têm envolvido nanopartículas aplicadas à saúde, aplicadas à biologia, você tem o ouro como um padrão ou como a nanopartícula principal. Então, fiz a caracterização via DLS, aqui mostra o tamanho médio das nanopartículas. A ablação não tem controle de tamanho, isso é algo importante, né, especialmente no que diz respeito a aplicações. A gente tem uma média de tamanhos, mas eu não tenho como filtrar nanopartículas todas do mesmo tamanho. Certo? Isso não impede as aplicações e a eficiência delas. No caso do níquel, nós tivemos uma média de 15 nanômetros, cobalto 10 e bismuto 38. Esses substratos foram montados da seguinte forma: por serem ferromagnéticos, como a gente vê aqui na esquerda, a gente usou um ímã de 263 militesla, né? E aqui do lado direito, a gente vê como ficaram essas nanopartículas secas. Aqui eu usei silício porque fica mais fácil de enxergar. Aqui nas bordas fica um pouco mais escuro. Então, você tem uma concentração maior de partículas nas bordas. Mas o que a gente, de fato, mede quando vai para o microscópio é o que está aqui no centro. Então, como comprovar se, de fato, esses substratos ficaram homogêneos, se eles são eficientes, se eles funcionaram? Então, eu fiz primeiro a perfilometria, né? Então, aqui era como era feito. Pingava a gota, deixava secar. Então, tinha ranhuras, enfim. Já com a gota seca sobre o ímã, aqui fica essas manchinhas, são a poeira, porque no lugar onde a gente fez a perfilometria, era uma sala que ficava fechada, então acabou contaminando naquele cantinho. Mas, de fato, a gente consegue observar uma diferença gritante entre o método anterior e, de fato, utilizando o campo magnético para essas nanopartículas ferromagnéticas. E essa configuração nós fomos testar para ver se, de fato, além dele ficar mais homogêneo, é mais eficiente, eu tenho uma amplificação de sinal maior. Fiz a caracterização VAFM também. Então, essa daqui são as nanopartículas de níquel, né? Então, elas ficaram praticamente homogêneas, né? A gente tem alguns picos que têm diferenças, mas as moléculas, elas são muito pequenas. Elas se assentam entre as nanopartículas, eu faço o laser incidir entre elas e eu coleto esse espectro para saber qual é a vibração molecular, qual é o fingerprint, que a gente chama, né? A impressão digital molecular. Fizemos também a microscopia de transmissão, no caso dos fungos, para que a gente pudesse identificar onde é que essas nanopartículas elas se encontram quando a gente está fazendo um teste biológico, né? E, de fato, elas ficam nas bordas. Esse resultado é importante porque eu consigo definir e caracterizar, no caso, as espécies e gêneros fúngicos, porque eu consigo fazer a detecção molecular da parede desses fungos. E cada fungo, cada espécie, tem uma diferença de quantidades e tipos de proteínas que vão fazer com que seja a espécie A ou a espécie B. Nesse caso, a gente identificou algumas espécies de cândida, né? Aqui, a microscopia de varredura, né? Então, da Candida tropicalis. Então, como que elas se dispõem, como que as nanopartículas ficam ao redor delas. Aqui eu vou acelerar um pouquinho por conta do tempo. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser a apresentação depois, é só me pedir. E o resultado? Então, o principal foi com o cobalto, justamente por ele ter uma assinatura interna, que a gente chama, o cobalto faz séries de si mesmo. Então, quando eu encontro um pico na região de 683, eu sei que está havendo séries. O séries é basicamente a amplificação do sinal Raman, que é o título, né, da dissertação. Então, isso serviu como referência Juliana, interna. 2 minutos, tá? Ok.
ele serviu como referência interna para que a gente pudesse identificar quais eram as regiões que haviam CERS. Por conta disso, então, aqui a gente vê o resultado da microscopia lá no confocal Raman, né, todos esses pontos brilhantes, quer dizer que está havendo CERS. E esses pontos são justamente em cima da parede do fungo, né? Os resultados com aminoácidos, aqui a gente vê a prolina, né, que o bismuto, níquel e cobalto, eles foram tão eficientes, na verdade, eles foram mais eficientes do que o ouro, que é o padrão internacional. A prolina, que é uma concentração muito alta, é o pó mesmo, né, o aminoácido em pó, com cobalto, com níquel, com bismuto e com ouro, uma diluição de 1000 vezes, né, então eu tinha praticamente uma molécula quando a gente fez essa detecção. Para a glicina, a mesma coisa, né, com a gota e com o substrato a gente vê a diferença, então o substrato em vermelho, ele teve, de fato, uma amplificação superior, que prova a eficiência deles serem mais homogêneos. A ureia, a mesma coisa, né? Então, o substrato, no ponto de vista da ureia para aplicação em diagnóstico, ele foi muito mais eficiente do que simplesmente pingar a gota e deixar secar. E no caso dos fungos, a gente teve supressão de fluorescência, que permitiu fazer a caracterização e diferenciação, tanto de gêneros quanto de espécies, incluindo a Candida auris, que não entrou nesse trabalho por conta do artigo, né, que está sendo redigido, e assim que ele for publicado, a gente pode divulgar os resultados. Então, aqui está a assinatura interna do cobalto, que mostrou de fato que é possível fazer diferenciação e caracterização de espécies e gêneros fúngicos, utilizando os CERS, né, esses substratos. Além disso, a gente fez, com a ajuda do professor Rafael Góes, um resultado preliminar aí da análise de componente principal, que é o PCR, né, Então, a gente mostra aqui que a Candida auris, apesar de ser muito próxima da Emulona, é completamente diferente da albicans. Então, o potencial de aplicação desse trabalho é justamente diagnósticos e sensoriamento, que é o objetivo do meu doutorado agora, num projeto de combate a surtos, endemias, epidemias e pandemias, não só na questão dos fungos, mas também com bactérias, especialmente detecção viral, que é o nosso desafio para os próximos meses. Então, aqui alguns dos nossos parceiros, e é isso, obrigada. Obrigada, Juliana, no tempo aí, cravado. Muito obrigada pela apresentação, muito clara, objetiva, show de bola. Obrigada, Juliana. Raquel, se você quiser compartilhar já a sua tela conosco, se estiver por aí. Beleza, professora, já estou. Estão vendo a telinha já? Estamos. Pode começar, Raquel. Obrigada, viu? Obrigada, professora. Então, meu nome é Raquel, sou mestranda na área de Física da Matéria Condensada. Eu trabalhei junto com a Juliana no mesmo laboratório, e agora eu dei início a outro objetivo no mestrado, que seria os pontos quânticos. É um pouco diferente em relação a quase todos os trabalhos ali do grupo, porque os pontos quânticos, eles são mais focados e são mais específicos. Então, eu foco mais no meu trabalho a estudar as nanopartículas do que as aplicações delas. E o que são, então, os pontos quânticos? Os pontos quânticos, eles são nanopartículas, só que geralmente são de semicondutores e têm dimensões pequenas. Então, é numa faixa de 1 a 10 nanômetros e às vezes vai a 13, como o do tungstênio que eu trabalho. E o porquê trabalhar com pontos quânticos? Os pontos quânticos, eles são materiais muito adaptáveis, então, em determinado tamanho dele, ele pode servir para uma fluorescência, e outro determinado tamanho, ele pode ser utilizado tanto para eficiência de energia de corrente elétrica para célula solar. Então, em um mesmo material, a gente consegue achar adaptações e aplicações para eles. E tanto essas vantagens pode ser sobre a elevada absorção, a fotoestabilidade, ela tem essa longa região de espectro, então o material ele pode tanto absorver no azul, no verde, e florescer também em todos esses espectros. E eles têm muitas características dos materiais semicondutores, como ali a gente coloca que
essas nanopartículas, elas são menores do que o raio de Bohr dos écitons. Então, seria o éciton, seria essa parte dos semicondutores sobre as bandas de valência e de condução, e tudo que pode gerar em relação à banda gap, que seria uma dos fenômenos seria a fluorescência. E o que eles têm diferente também é que eles são confinados em um confinamento quântico. Então, eles também são conhecidos como átomo artificial por isso. Eles são muito parecidos com a relação ali e as características do átomo de hidrogênio. Então, e são muitas aplicações, eles vão tanto na área de física, como na área biológica, como marcadores. Então, eles têm um potencial de larga escala em muitas áreas da ciência. Então, o que seria esse confinamento quântico que eu falei? Eles são confinados num modelo quântico, que seria a partícula dentro de uma caixa. Então, existem tanto vou pegar aqui rapidinho. Existem 3 tipos desses confinamentos de materiais, de nanomateriais quânticos. Então, seria o poço quântico, que eles são só confinados em uma dimensão. Tem o fio quântico, que é em 2 dimensões, e tem o ponto quântico, que é em 3 dimensões. Então, nessa caixa que ele está, ele permanece com uma energia quantizada. O que seria isso? É uma energia discreta, típica do átomo de hidrogênio. Por isso, a gente relaciona isso com o raio de Bohr, que seria, então, calculado para a gente saber qual que é o raio de Bohr do material e o quanto que a gente tem que diminuir a nanopartícula para ele ter esse estado quantizado. Então, e isso influencia para os tamanhos. Como a energia é discreta e relacionado com o tamanho, aqui na propriedade confinamento quântico, a gente tem essa relação característica do ponto quântico. Então, o quanto menor é a nanopartícula, quando diminuir mais a nanopartícula, a gente tem uma banda gap maior. Isso quer dizer que ele tem uma energia elevada. E isso influencia em relação se a sua aplicação em célula solar. Então, vai precisar de uma eficiência energética muito maior. Então, você vai ter uma diminuição da nanopartícula até ela ter um benefício para essa célula solar. Ou também a relação de fluorescência. E também, além disso, tem outro modelo de massa efetiva que eu também justifico no meu trabalho, que é o de Bruce, e ele coloca aqui a relação entre a banda gap do material book, que é o nanomaterial em si, de 20 a 100 nanômetros, em relação ao tamanho da nanopartícula. Além disso, como eu estava falando sobre o éciton, esses pontos quânticos, ele tem uma característica de, quando são incididos luz neles, ele tem essa propriedade do semicondutor. Então, incide o fóton, né? Há uma excitação. Então, com isso, essa relação do buraco e o elétron, né? Que a banda de valência, que o elétron que estava na banda de valência vai para a banda de condução, ele entra numa relaxação e uma recombinação citrônica, e depois ele consegue emitir essa fluorescência com a mesma energia que de entrada. Então, um exemplo disso é uma das nossos resultados. Então, aqui a gente tem nanopartícula de tungstênio, e elas estão em meio líquido, né? E elas são nessa cor mesmo, transparente, então é meio difícil raciocinar mesmo que tem nanopartículas, mas para a gente comparar isso e mostrar que realmente é efetivo esse resultado, eu fiz aqui a mesma experiência com a água,
Então, aqui a gente tem a água e aqui as nanopartículas, para mostrar que quando incide a luz, acontece essa fluorescência. Está outra cor só por causa da câmera mesmo. E, além disso, a gente também estudou isso no nosso espectrômetro de fotoluminescência. Então, aqui a gente consegue coincidir que ele realmente luminesce no azul, que é 488 nanômetros. Então, essa é uma das propriedades e o foco do meu trabalho, que é fazer essas nanopartículas para gerar essa fluorescência. E a aplicação seria gerada daí para marcadores biológicos. Aqui são alguns exemplos. Raquel, 2 minutos, tá? Beleza. Aqui são alguns exemplos que eu coloquei de marcadores. Eles são tanto marcadores só de algumas enzimas e também de células. Então, aqui em cima é um corante artificial e aqui é o quantum dot. Daí aqui a gente consegue comparar o quanto que ela tem essa fotostabilidade. Então, como ele é estável durante o tempo. Então, eles realmente são um potencial para substituir os corantes que já estão no mercado. Além disso, eles têm outras aplicações, né? Como nós temos as QLEDs agora, a gente tem também a célula solar e outras também, que dá para traçar. Então, eu peguei e estou estudando o tungstênio, mas existe o silício, que é muito bom para a célula solar, tem o cádmio, que é muito bom para QLED. E aqui alguns exemplos que eu fiz sobre como que a gente faz. Então, aqui é o laser que a gente utiliza, aqui seria o resultado, a nanopartícula, e aqui como que fica o alvo. E aqui são algumas outras nanopartículas para mostrar que algumas têm cor, sim, não só eu acho que só os do tungstênio ali que a gente estuda que são mais transparentes. E aqui alguns resultados mostrando que elas são pequenas mesmo, a gente fez o DLS, que é o espalhamento da luz para ver o tamanho, e aqui o VVIS, que a gente vê qual que é a absorvância da nanopartícula. Então, ela está entre os 334 nanômetros, e isso também foi confirmado nas referências que a gente utilizou. Além disso, a gente tem alguns trabalhos aqui do professor Vido, de tungstênio, tanto em acetona como água, que mostra o SAED, as técnicas assim, elas são tanto para mostrar o que tem ali, qual que são os materiais que estão sendo ligados, né? Qual que são as moléculas que estão formando, e também para ver o tamanho. Então, aqui a gente dá para ver que elas têm uns tamanhos bem pequenininhos, mas também tem aglomerado. E o meu trabalho também é para achar um controle para não acontecer esses aglomerados de nanopartículas. Além aqui, a gente tem o XPS, que também vê qual que são o tungstênio, quais são os níveis de tungstênios e de oxigênio que estão formando, porque o principal ligante seria o oxigênio e o tungstênio, formando o óxido de tungstênio, que são trabalhados realmente para marcadores biológicos. E, além disso, eu finalizei também aqui com a microscopia de força atômica, que eu fiz com a professora Andrélia no LAMAC, mostrando aqui algumas nanopartículas bem pequenininhas e mostrando a homogeneidade que está acontecendo nas nanopartículas. E o futuro, o meu planejamento é fazer o Raman para ver qual que são a concentração de quais moléculas, quais óxidos de tungstênio que estão formando, para especificar mais ainda a dissertação. E muito obrigada, qualquer dúvida é só me procurar, e vou gostar muito de falar sobre isso para vocês. Obrigada, Raquel. Muito boa apresentação. Obrigada mesmo. Sucesso aí. Marcos, você está por aí? Oi, boa tarde. Boa tarde. Deixa a Raquel terminar de desculpa. Isso, pode compartilhar. Beleza, vou pegar aqui. Aí, conseguem ver minha tela? Sim, sim, pode começar. O Marcos, quando faltar 2 minutinhos, eu te aviso, tá? Beleza, perfeito. Obrigada.
Então, boa tarde a todos. Meu nome é Marcos, eu sou orientado pela professora Kelly e a gente vem trabalhando, então, com os transistores orgânicos de efeito de campo, em especial aqueles que possuem uma porta eletrolítica, né? Então, falando primeiramente do transistor em si, o transistor orgânico de efeito de campo, ele é um dispositivo formado por 3 terminais, né? Eles são chamados de fonte, dreno e porta. Sendo que entre fonte e dreno a gente tem um material semicondutor, que no nosso caso, por ser orgânico, é um polímero conjugado, né? E o terminal de porta vem aqui isolado de toda essa estrutura por um material isolante, um material dielétrico. E o modo de funcionamento desse transistor, né, quando você aplica uma tensão aqui, por exemplo, no terminal de dreno, vai ocorrer a passagem de uma corrente pelo semicondutor, e essa corrente ela é modulada ao aplicar uma tensão no terminal de porta. Então, ao aplicar essa tensão aqui, você tem uma diferença potencial, isso vai polarizar os dipolos do material dielétrico, e com essa polarização vai ocorrer um acúmulo de portadores de carga na região da interface, né? Esse acúmulo de portadores de carga dá origem a que é chamada de camada ativa, ou a camada de acumulação, e é graças a isso que você tem a modulação, o aumento da corrente que está fluindo entre fonte e dreno. E, então, esse é o OFET, né, o transistor orgânico de efeito de campo, e alguns dispositivos que são semelhantes a ele, que é que eu comentei com porta eletrolítica, né, o que ocorre é a substituição dessa camada isolante, desse material dielétrico, por um eletrólito. Esse eletrólito pode ser, por exemplo, uma gota d'água com um sal dissolvido aqui. E quando ele opera por efeito de campo, a gente tem o EGOFET, vai ocorrer, então, a formação de uma dupla camada aqui na região da interface, e a gente vai ter também, então, esse acúmulo de portadores de carga no semicondutor na região interfacial. Ou ainda podem ocorrer reações eletroquímicas e esses íons difundirem para dentro do canal semicondutor. Aí nós temos o transistor eletroquímico, o orgânico eletroquímico, que opera por dopagem iônica, nesse caso. Então, com isso, vem a pesquisa que a gente desenvolveu lá em parceria com o pessoal da UFPR, o professor Serbena e o seu aluno de doutorado Elton, em que foram construídos 2 dispositivos, são basicamente idênticos, né? Então foi utilizado um substrato de silício e óxido de silício, os eletrodos em ouro, o polímero escolhido foi o P3HT, o poli-3-hexatiofeno, e foi utilizada então uma camada eletrolítica formada por esse polímero e essa parte iônica, né, com os íons aqui. E a diferença entre um dispositivo e outro é que no dispositivo B foi depositada uma fina camada do dielétrico PMMA, nesse isolante, na região da interface entre o semicondutor e o material, a camada eletrolítica, né. Então aqui eu tenho uma representação do dispositivo, né, esse aqui já durante a medida. Então a gente utilizou um chip aqui com os eletrodos evaporados. Com esse chip a gente conseguia construir simultaneamente 5 transistores. Então aqui o chip, né, o P3HT depositado ali por spin coating, a camada eletrolítica que era da forma de um gel, ou seja, era possível tirar com uma pinça e depositar com uma pinça aqui sobre essa estrutura. E aqui, durante a medida, né, o contato dos eletrodos para fazer as medidas das curvas relacionadas ao transistor. Então, graças a esse estudo desses 2 dispositivos, a gente conseguiu recentemente, em abril desse ano, uma publicação no Journal of Applied Physics. E o resultado interessante que foi obtido nesse trabalho foi o aumento da razão on-off do dispositivo com a camada do PMMA. Então, a razão on-off, né, é a razão entre a corrente no estado on, que é chamado, que é a corrente quando a corrente é obtida para o máximo valor de tensão, no caso aqui menos 1 volt, né, em razão da corrente off, que é a corrente quando a tensão de porta aqui é 0. Então, já dessas 2 curvas aqui, no dispositivo A para o dispositivo B, dá para perceber que houve uma diferença na corrente off, né, aqui a gente teve um decrescimento considerável, a ponto da razão on-off ter um crescimento de 3 ordens de grandeza. E isso é um parâmetro que sempre é muito almejado na literatura, esse aumento da razão on-off, e a gente obteve esse resultado com uma técnica relativamente simples, que é a deposição dessa fina camada desse material isolante, né. Além disso, outro resultado interessante foi que
Um parâmetro importante para o transistor é esse chamado inclinação sublimiar, né, o subthreshold slope, que é basicamente a inclinação da região em que essa curva começa a sair de um valor, digamos assim, constante para ter esse aumento. E quanto melhor for esse valor, melhor o transistor tá operando. E a gente obteve aqui, então, para o dispositivo com a camada do PMMA, uma redução de até 5 vezes, né, desse parâmetro. Então, foram resultados interessantes, muito importantes, né, que a gente utilizou uma técnica relativamente simples para atingi-los. Só que devido às situações da pandemia, né, de fechamento e abertura do laboratório, nós decidimos começar um trabalho teórico na área dos transistores e para uma maneira de segurança, digamos assim, e esse trabalho teórico se tornou agora a minha pesquisa principal, digamos assim. Então, os transistores orgânicos de efeito de campo, em especial os transistores com porta eletrolítica, apesar de já serem conhecidos na literatura, ainda possuem várias lacunas na modelagem teórica, na descrição física do funcionamento, né, do transistor. E, por exemplo, né, essas duas equações aqui, o ID e o ID-SAT, elas são as equações que descrevem a corrente de dreno, né, a corrente que está fluindo aqui entre fonte e dreno, e elas são emprestadas do modelo do OFET, né, o transistor orgânico de efeito de campo, que por sua vez a dedução delas vem do modelo do transistor, que é o MOSFET, que já é um transistor que utiliza um semicondutor inorgânico. Então, é um modelo, digamos assim, emprestado, e além disso, a mobilidade dos portadores de carga, que é esse Mi aqui, ela é considerada constante ao longo das tensões aplicadas durante a operação. Só que é conhecido já que essa mobilidade dos portadores, ela pode depender do campo elétrico, que vai influenciar, né, o transporte de portadores aqui no semicondutor, pode depender da temperatura de operação, em que eu estou fazendo a minha medida, pode depender de efeitos ópticos, por exemplo, se eu estou incidindo luz sobre o semicondutor, e entre outras coisas. Então, ela já é conhecido que ela não é um parâmetro constante, ela varia, né, no transistor, mas aqui é considerado constante. E além disso, essa camada de acumulação de portadores, que é onde tem o acúmulo dos portadores que vai fazer a modulação da corrente, ela é considerada como constante ao longo do canal. Só que já é conhecido da literatura que ela não é constante de fato. Essa região de acumulação de portadores, ela varia ao longo do canal dependendo da diferença de potencial entre esses eletrodos. Então, nessa representação aqui, é mais ou menos como seria a variação dessa espessura da camada ativa ao longo do canal. Marcos, 2 minutos, tá? Tranquilo, obrigado. Então, o que a gente vem tentando fazer, né, o que a gente vem fazendo nessa modelagem teórica é entender qual é a influência dessa variação da espessura da camada ativa no transporte de portadores de carga. O que vai ocorrer se a gente considerar esse tipo de fenômeno no transistor. Então, a gente vem desenvolvendo aqui a pesquisa, acabei não trazendo nenhum resultado, mas a gente já chegou a alguns resultados bem interessantes dessa dependência. Falando rapidamente de algumas contribuições científicas, né, que a gente já obteve, então nós obtivemos 2 publicações em anais de congresso, né, aqui o do DACB, né, aqui da UTF-PR mesmo, teve também a publicação do artigo que eu comentei anteriormente, e já tivemos um total de 4 apresentações em congressos, né, nacionais e internacionais, e recentemente o nosso trabalho foi aceito no SBPMAT para apresentação. E deixo então os meus agradecimentos, e qualquer dúvida ou contato, por favor, me mande e-mail. Obrigado. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Show de bola. Parabéns aí pelos trabalhos e sucesso. Obrigado. Vinícius, está por aí? Tô sim. Pode compartilhar, Vinícius. Vou apresentar. Bom, então eu vou apresentar minha pesquisa, né, que está em andamento ainda. Sou orientado pelo professor Dr. Rafael e orientado pelo professor Arandi.
O título da pesquisa é Espectroscopia SERS aplicada à análise da resistência aos antimicrobianos. Bom, eu comecei agora, eu entrei regularmente no curso no começo do ano, então ainda não tenho muito resultado experimental. E devido à pandemia, né, a dificuldade de ir ao laboratório, a gente não conseguiu ainda ter muitos resultados experimentais, mas a gente já tem uma boa base teórica sobre sobre a tecnologia e tudo mais, conforme se viram nas outras apresentações do pessoal do grupo, né? A minha motivação pessoal é porque eu achei interessante colocar, eu sempre gostei de biologia e de física, né? Então, desde a graduação eu já estudo física aplicada, né, na biologia, tento pelo menos, né? E daí você vai perguntar, por que eu nunca não quis ir para biologia do que para física? Mas é aquela coisa, né? Eu sou do tipo de pessoa que gosta bastante de equação, bastante de conta, bastante de exatas, me identifico com isso. E acabei indo então para física, mas com as aplicações voltado para essa área, né? Gosto de estudar essa área. Bom, então falando mais da minha pesquisa, a resistência aos antimicrobianos é um problema real. Os micro-organismos, eles, principalmente as bactérias, têm criado os mecanismos de resistência, principalmente devido ao uso indiscriminado de antibióticos, que são fármacos utilizados justamente para tratamento de infecções bacterianas. Isso gera um problema a nível mundial, talvez maior nível mundial, e pesquisas já mostram que provavelmente a próxima pandemia será de doenças causadas por bactérias que são resistentes a antibióticos. Os antibióticos vão parar de funcionar daqui a alguns anos. E segundo a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050 pode haver 10 milhões de mortes por ano por causa da ausência de tratamento eficaz no combate às bactérias multiresistentes. Isso é um perigo. Então, essa é a maior preocupação a nível mundial na saúde, a resistência antimicrobiana, e deve ao fato por causa também do aumento de internação e uso de antimicrobianos de amplo espectro nos pacientes, e eles causados por infecções, as pessoas estão se internando causadas por infecções que são intratáveis, né, com os antibióticos que a gente tem hoje em dia. E isso acaba elevando custos hospitalares de internação e tudo mais. E falando um pouco, isso acabou se agravando nessa última pandemia, porque muitas pessoas usaram antibióticos de maneira errada para tratamentos preventivos que não são recomendados para o tratamento da Covid-19. E isso vai ter um impacto muito grande lá na frente, que muita gente não está se ligando nisso. E é um problema, né? E fora também o uso indevido de antibióticos ministrados por agentes da saúde dentro da própria UTI, né? Então, assim, existem diversos mecanismos que vão implicar no aumento da resistência de antimicrobianos. Dentre os quais a gente pode falar de fatores genéticos, como mutações, transferências horizontais de genes, e aspectos bioquímicos, a inativação, mudanças de permeabilidade na membrana, entre outros. E tentando corrigir esse problema, ou pelo menos circundar esse problema, a Anvisa publicou neste ano um manual de prevenção de infecções por micro-organismos multiresistentes, com a finalidade de intensificar estratégias de redução da resistência antimicrobiana e abordar diversas recomendações sobre a importância do uso adequado de antimicrobianos baseados em perfil epidemiológico, a terapia guiada por testes de sensibilidade, a importância de áreas multidisciplinares como a interação entre enfermagem, microbiologia e outras áreas da ciência, né? Então, esse é o papel desse manual de prevenção que a Anvisa publicou neste ano. A atual falta de novos antimicrobianos para substituir esses que já estão se tornando ineficazes traz urgência a necessidade de aferir a ação dos medicamentos existentes por meio de métodos alternativos. Então, as coisas já estão passando, não da validade, mas elas já não estão tendo o efeito esperado,
E nós precisamos contornar esse problema, porque vai ser um problema muito ruim lá na frente, e talvez não num futuro tão longe quanto 2050, talvez antes, a gente já comece a ter grandes problemas de saúde, e imagine o caos que isso pode dar, né? A questão é que os métodos que para você aferir um paciente, o diagnóstico de um paciente, precisa de algumas tecnologias, como concentração inibitória mínima, contagem de colônias, e esses métodos para você poder ter o diagnóstico real e preciso de um paciente pode ser muito caro, e um custo muito elevado, que talvez não seja viável para alguns países, para alguns hospitais específicos, e também são métodos que podem demorar muito tempo. Então, que a gente costuma falar, talvez uma pessoa numa UTI não tenha tanto tempo para você dar um diagnóstico e levar ela ao tratamento correto de antimicrobianos. Aqui está só uma tabela mostrando, né? Então, comparando algumas tecnologias já existentes, tipo cromatografia, testes PCR, essas coisas que levam ao diagnóstico de infecções, essas coisas. E o CERS, a espectroscopia Raman amplificada por superfície, vem talvez como uma alternativa de reduzir custos para esse diagnóstico e principalmente a motivação é reduzir o tempo de diagnóstico para submeter o paciente a uma terapia correta e com uma dosagem melhor e que não vá trazer problemas de multiresistências a nível global daqui para frente, né? Então, só retomando o que já foi falado, né, sobre o CERS, que é uma técnica que consiste em iluminar o material e detectar essa luz espalhada vinda das vibrações moleculares dessa molécula, a qual contém informações específicas sobre as moléculas que compõem esse material. A gente consegue, através da luz, fazer identificações das moléculas, né, por causa da vibração delas. Então, no meu projeto, como eu falei, ainda não tenho muitos dados experimentais, mas selecionar alguns antibióticos para a reprodução dos seus respectivos espectros, os fingerprints, né? Selecionar nanopartículas com potenciais de amplificação do sinal Raman para reprodução desses espectros, já que estamos falando de análises biológicas, né? A gente precisa saber direito qual é o tipo de nanopartícula que nós vamos ter que utilizar para poder ter esse aumento, esse ganho de potencial elétrico, de campo elétrico para ampliação do sinal Raman, né? Para detecção das moléculas do antibiótico e tal. Aí você Vinícius, 2 minutos, tá? Obrigada. Okay. Você pode me perguntar, mas será que isso dá certo? Então, alguns pesquisadores já conseguiram detectar diversos tipos de droga. Aqui eu trouxe uma tabela só com alguns exemplos. Aqui são drogas ilícitas, então anfetamina, metanfetamina, cocaína. Eles já conseguiram, usando essa tecnologia de CERS, detectar drogas no corpo humano, essas coisas, em diversas matrizes, como a urina, como saliva, soluções aquosas. Então, tudo indica que é possível fazer essa detecção e, como eu falei, essa detecção usando a tecnologia CERS reduz um tempo muito grande, que talvez uma pessoa não tenha todo esse tempo para ser submetida ao tratamento que ela precisa. É uma tecnologia que é mais barata, determina menos tempo de preparação de uma amostra, talvez para você fazer uma cultura bacteriana, fazer todas as espectroscopia de massa, testes de PCR, essas coisas, a amostra tem que ser muito bem preparada. E o CERS tem a vantagem de que a preparação da amostra é mais simples, né? Não tem tantas... não precisa ser tão preciso. E é isso que eu pretendo fazer. Como eu falei, comecei agora, então é isso. Obrigado, gente. Obrigada, Vinícius. Obrigada pela apresentação aí, pelo seu tempo. Sucesso aí no mestrado. Eu gostaria de agradecer novamente ao Vinícius, ao Marcos, à Juliana e à Raquel pelas apresentações, né? Parabéns aí, super sucesso. Também agradecer e parabenizar
a professora Kelly, o professor Vido, o Arandi e o professor Rafael pelas orientações, ok? Emilson, agora a condução é sua. Só antes do Emilson falar, eu vou terminar essa gravação para a gente começar outra, facilitar depois os recortes. Beleza.